É, é uma época desafiadora de vir a Recife, né? Porque a gente nunca quer competir com com a abundância local, né? Mas, enfim, calhou que foi a época que aconteceu, né? Então, eu acho que a gente tentou, de alguma maneira, conversar as coisas, né? O pessoal lá no sul estava muito desconfiado que era realmente uma atividade budista que ia acontecer. Tá fugindo. É, por aí. Querem fotos depois. Hum, Mas, enfim, é muito bom estar de novo. É muito legal ver ao longo de tempo, né? Eu venho a Recife há uns 16, 17 anos. Na época que ainda era os Aflitos, né? A sala do SEB, que é como o Lama brincava, é um nome de bairro muito bom para um centro budista. Espinheiro, encruzilhada. São nomes inspiradores aqui, né? É um estádio de futebol do outro lado da rua. Era muito legal. E o SEB aconteceu por muitos anos dentro de um espaço de um psiquiatra, né? Então, tinha algum diálogo ali acontecendo ainda, né? Mas é muito interessante de ver. O próprio SEB Dharmata aconteceu nesse tempo, tem acontecido também nesse tempo, né? Então é muito, muito bom, assim, poder testemunhar, né? A própria Shen, né? Eu lembro da Leila quando se aproximou. A Shen era uma salinha pequena que ela tinha na Gamenon e foi crescendo, né? Sempre muito generosa e conectada com o SEB, com esse coração enorme que ela tem, essa energia, né, de também acionar e fazer as coisas acontecerem, né? Muito legal, assim, ver, e coisa de tempo, né? Não é uma coisa assim, está se conhecendo, está falando de coisas que tem mais de década, né? Muito legal de ver, então, que tem uma continuidade, né? Tem uma intimidade que vai surgindo nisso, né? Que é muito bonito de ver, né? Muito legal. Então, na verdade, eu vim a convite para uma atividade que vai acontecer ainda no SEB Dharmata, no Carnaval, né? E aí se aproveitou, eu falei com a Joana do tipo, olha, eu tô indo, eu podia ir uns dias antes, a gente podia fazer alguma coisa, né? Aí surgiu, então, era um dia, de repente viraram dois, né? E a proposta de hoje é justamente a gente tornar uma atividade mais aberta, porque a proposta, ela é uma proposta aberta, mas também que as pessoas possam também interagir, conversar, perguntar, né? Ela tem um pouco esse caráter assim, né? Eu acho que o budismo hoje, em 2025, ele já não é necessariamente uma coisa que é uma novidade assim que acabou de ser descoberto, né? Especialmente depois da pandemia, então que a internet tudo bombou, né? Então eu acho que essa fase inicial ela já não é necessariamente o nosso ponto de partida, né? Porque antigamente a pessoa que queria descobrir alguma coisa, a pessoa tinha um karma para arqueólogo, assim, né? Ela tinha que cavocar, assim, e ir atrás, né? Porque onde é que tu ia ficar sabendo? A pessoa tinha que tropeçar num panfleto que eventualmente alguém ia lembrar de deixar lá num restaurante vegetariano, que só tinha um, numa palestra que o Lama ia dar, eu não sei quando, né? Assim, né? Então, muito devagar começou a acontecer na internet, por e-mail, né? Então aquilo foi vindo, né? E hoje a gente tem que desligar o telefone, senão não aguenta a quantidade de mensagem que vai chegando e notificação e tudo mais, né? As coisas elas andaram muito rápido nesse sentido, né? O que não necessariamente significa
que essa velocidade ela acompanhe o nosso processo interno, ela acompanhe um amadurecimento interno nosso, de visões que a gente vai encontrando, vai se deparando, né? Então a gente vê que as coisas elas têm tempos diferentes, né? E que parte da sensação de deslocamento, até mesmo de adoecimento que a gente vem percebendo hoje, ele vem muito de um tempo que é como se fosse um tempo descolado do tempo das coisas, e é um tempo então que a gente é arremessado para alguma outra dimensão. Então, Trungpa Rinpoche, que é talvez a principal figura, Chogyam Trungpa Rinpoche, que produz o Dharma do lado de cá do mundo, né? Principalmente nos anos 70 e 80, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia: eu acho muito desafiador as tradições de sabedoria ou as tradições contemplativas, elas realmente vingarem, porque elas têm uma qualidade que remete a todas as sociedades tradicionais, como as sociedades tradicionais que a gente... E aí ele vai dizer, como as sociedades tradicionais que a gente encontra aqui nas Américas, que é uma qualidade de uma relação artesanal com as coisas. O caminho espiritual, ele está fortemente baseado numa relação artesanal, um tipo de mentalidade artesanal, a gente poderia dizer também, que é o fato de que a gente, quando vai se desafiar a fazer alguma coisa, a gente vai se desafiar a ficar um tempo tentando fazer aquilo. É como a gente, de repente, tira da cartola e pensa: eu acho que eu vou fazer crochê. Eu não tenho ideia como que faz, segura como, e onde é que amarra a linha e faz o ponto. Aí eu penso: quem sabe eu aprendo a pintar, ou quem sabe eu faço uma oficina de desenho. Aí a gente não sabe, é uma coisa quase psicotécnica, assim, não tem chão. Já é uma coisa abstrata de saída, né? Então a gente não ficou bom, desfaz, faz de novo. Não dá, eu não nasci para isso, já desiste de cara. Não, mas espera aí, quem sabe? Deixa de novo. Tocar um instrumento, sabe? Precisa de tempo, precisa de uma coisa que a gente vai, volta, ficou bom, não ficou bom. Quando a gente olha para o caminho espiritual, é a mesma coisa. Uma das práticas mais profundas que a gente vai encontrar, e ela no fundo é uma prática bastante simples, mas profundamente desafiadora, que a gente chama de Metta Bhavana, provavelmente a maioria de vocês conhece, ela é o quê? A gente tem 8 frases que a gente quer oferecer para alguém. Mas aí o que acontece? Não dá para fazer aquilo de uma forma tarefeira. Tipo assim, seja feliz, se afaste do sofrimento, encontre as causas da felicidade. Terminei, pronto. Não consegue. Não consegue produzir uma linha de montagem em que a gente possa encontrar um jeito. Será que o chat GPT não tem um jeito de afinar isso daqui e aí já sai meio pronto? Né? E aí eu já posso ir fazendo outras coisas? Então aí a gente vai se deparar com um tipo de relação que é assim: a gente lembra da pessoa, fulano, você seja feliz. Aí aí é muito interessante, porque a gente diz, é como se a gente tivesse que ouvir o que o nosso karma tem a dizer sobre aquilo. Aí, aí a gente tenta outra frase: se afaste do sofrimento, o karma. A gente pensa: bom, eu acho que por aqui não vai, então quem sabe por aqui, puxa uma outra pessoa. E vai indo até sentir que alguma coisa começa a acontecer. Esse tipo de sensibilidade na relação com as coisas, ela é o que o caminho como um todo, como o budismo, como outras tradições, vão trazer para nós, né? Então, é nesse sentido que... E Trungpa Rinpoche falou isso há mais de 50 anos atrás, né? Nem tinha internet. Mas é como se ele já sentisse uma paisagem cultural de sempre facilitar, às vezes excessivamente, as coisas, e não que isso seja um problema, porque é uma maravilha que a gente tenha ar-condicionado num dia de calor, não é sobre isso, mas é o fato de nos retirar
de um lugar de ficar com as coisas e de aprender a se relacionar com elas de um jeito que seja mais profundo, né? Então, essa recuperação ou essa relação que a gente pode chamar com esse tipo de, ele chama disso de uma mentalidade artesanal, é o que vai produzir um tipo de contato, um tipo de conexão que a gente vai ter com as práticas, com o caminho, com qualquer coisa, na verdade, né? Que a gente queira desenvolver. Isso pode estar ligado a dimensões que a gente pensa que são dos ensinamentos, mas isso está ligado também a processos muito internos nossos, de, em certos momentos da vida, a gente se identificar com certos padrões e pensa, mas eu não quero mais ser assim. Eu queria ser diferente. Eu queria que isso terminasse aqui. E não saber muito bem como é que faz, onde é que aperta, para quem que eu ligo, o que eu tomo, né? O que tem aqui que dá para acontecer. Então tem um tipo de visão que ela é muito útil, que ela pode nos ajudar a recuperar essa qualidade de relação com as coisas, né? Então, o sentido das práticas, sejam elas de meditação, de aprofundamento numa tradição, elas estão intimamente ligadas a um contato desse lugar com as coisas, né? Esse contato ele é crucial para as coisas acontecerem, né? E isso foi só uma introdução, assim, um pouco ao contexto do que a gente vai fazer hoje e amanhã. O tema de amanhã, ele é um tema que ele está ligado ao que no budismo é chamado sabedoria. Vocês vão ver em alguns lugares escrito, né? O que para nós é uma coisa um pouco estranha, porque a sabedoria muitas vezes é algo que pertence aos sábios. E a sabedoria muitas vezes ela é vista como alguma coisa que ela está descolada dessa coisa mundana aqui, que tem moto passando e cachorro, não sei o quê. Só que na visão budista, o aspecto que a gente vai chamar de sabedoria é como se fosse uma questão doméstica. É como se ela só fizesse sentido se funcionasse dentro de casa. Se ela fosse possível, se ela é possível de ser vista nas coisas mais imediatas e não nas coisas distantes. Então a gente vai ser desafiado a tentar perceber como que as pequenas relações que a gente já está envolvido, como que elas já têm acontecido num automático que a gente nem suspeita, e como que a gente pode acender pelo menos uma velinha ali dentro para ver alguma coisa a mais que a gente não estava vendo. Então esse é o tema que a gente chama de sabedoria, que é o convite para a atividade de amanhã, né? Porque quando a gente começa a entrar dentro disso, a gente começa então a procurar por aquilo que a gente vai chamar de roteiros de prática. Por quê? Porque provavelmente vocês já tiveram a sensação de ler coisas muito interessantes. Por quê? Porque tem muita gente escrevendo coisa muito interessante. Tem muito TED interessante na internet, né? Às vezes eu fico, nossa, tem coisas muito legais. A questão é que, de repente, quando termina, a gente pensa, o que eu vou jantar hoje? A gente vai para a cozinha. A gente transmigra para a geladeira, ou para o aplicativo, ou para alguma coisa. E aí é como se aquilo a gente tivesse. A gente não sabe muito bem como é que a gente puxa aquilo da nuvem e bota dentro de casa. Como é que faz? Ou como é que bota dentro, né? Como que aquilo a gente consegue atravessar uma sensação de ser um quadro legal que a gente tem na parede, um livro interessante que a gente tenha, né? Então isso está ligado à noção do caminho. Então no budismo essa noção do caminho ela é uma noção muito interessante, que é como é que eu caminho dentro dessa visão que eu vejo. Porque a gente vai encontrar visões muito profundas, como é que eu chego lá? Como é que eu pego essa minha condiçãozinha aqui, capenga e rebelde, e chego lá e penso assim, não é para mim, não tem nem chance. Isso é para os puros. Mas se soubessem, o que tem aqui dentro é impublicável. É um negócio um pouco assim.
Aí, como é que faz? Como é que eu caminho nessa visão? Essa é a noção do caminho. Então, a noção do caminho começa a ficar interessante para nós. Então, a noção do caminho, ela vai estar conectada ao fato de que a gente vai, talvez, sentir a necessidade de, em alguns momentos, até se perguntar, mas será que tem algum exercíciozinho que eu possa fazer para ir treinando isso daí? Será que não tem? Porque aí começa a surgir essas dicas, né? Então, os roteiros, eles são uma espécie de percurso que a gente vai fazendo, né? É quase como a pessoa vai tocar um instrumento e tem escala, né? Tem algumas escalas que a pessoa ela repete para um dia se livrar da escala, mas ela só consegue se livrar da escala percorrendo a escala, né? Começa com a pentatônica, que tem menos nota, depois vai complexificando, mas a ideia é que tem um percurso que a gente faz ali, que em algum momento ele fica claro para a gente, né? Não tem esses roteiros. Mas o tema que foi divulgado hoje é como se brincasse com a noção das emoções, né? Porque as emoções, elas estão presentes full time com a gente, né? E ao mesmo tempo, a ideia é que não fosse alguma coisa que também parecesse muito distante. Então, um dos nomes mais criativos de bloco de carnaval que eu já vi, que é aqui em Recife, e inclusive é de uma pessoa que era do SEB, o bloco era Cansei de Ser Profundo. Que é um pouco essa brincadeira também de como que aquilo também não fica uma conversa, tá, chega, né? Tá aqui a cerveja, ó. Tá precisando. Alguma coisa assim, né? Como que essa conversa também não fique tão desconectada da vida realmente, né? E para a gente começar a ver isso, essa conversa, ela conecta, ela ela está diretamente ligada ao que a gente vai chamar da roda da vida, né? De samsara, da experiência cíclica. Por que experiência cíclica? Porque a gente tem a sensação que as coisas elas giram, elas realmente giram. E às vezes elas giram tão rápido que a gente fica tonto. Então o samsara ele é uma espécie de giro que a gente sente que a realidade que a nossa mente oferece e que a gente fica um pouco tonto. Mas se aquilo só girasse, só ficasse tonto, nem era tanto problema. O problema é que muitas vezes a gente tem a sensação que esse girar, ele, para além de girar, ele também é como se moesse a gente. Tipo a música do Cartola, né? Então, aquilo é um moinho, vai moendo a gente também, né? Então não é só que a gente ficou um pouco tonto como se tivesse entrado num gira-gira, como é que chama aqueles brinquedos, né? É, que as crianças, tipo uma ciranda, né, que a criança vai girando, né? Lá no sul a gente chama de gira-gira, nos parquinhos tem, né? Se a gente só ficasse tonto, mas às vezes tem um adicional da vida, né? Que ela ainda dá uma apertada na gente. E aí, quando a gente olha para essas imagens, como a imagem da roda da vida, existem muitas. As imagens, elas são sempre muito parecidas, mas ao mesmo tempo elas têm os seus detalhes, né? Essa imagem aqui especificamente é a imagem que ela foi pintada aqui no Brasil. A gente recebeu um mestre esses tempos no Caminho do Meio, que é esse centro onde eu moro lá no sul, do Butão, o Khenpo Sonan. Ele estava no retiro, né? Khenpo Sonan, ele é uma figuraça, né? Porque ele é parceiro do Dzongzar desde adolescente, assim. E aí, quando ele entrou no templo lá do Caminho do Meio, ele disse: Nossa, mas vocês trouxeram da onde alguém para pintar? Aí eu disse: Olha, esse é pintado por uma brasileira. E para eles é muito estranho, porque o Templo do Caminho do Meio é o primeiro templo pintado por uma pessoa que fez a formação tradicional e ainda por cima uma mulher.
E ela se infiltrou naquilo, né? Então tem umas coisas assim, o reino dos humanos tem um McDonald's. Ele tem umas coisas bastante específicas, assim, tem um churrasco na laje ali, tá acontecendo. Tem umas coisas assim modernas, né? Que é um pouco essa noção. Tem uma pessoa que morreu jogando videogame ali, né? Tanto ficou na frente da tela. É porque não tinha esses telefones na época, né? Mas se a gente fosse atualizar a pessoa na frente do celular hoje, né? Foi a Tiffany, né? Então a gente vai encontrar detalhes um pouco diferentes, mas a imagem é a mesma. São descrições de estados emocionais que correspondem às nossas emoções. Então, na visão budista, as emoções elas não são apenas sensações. Eu me sinto com raiva ou eu me sinto apegado. As emoções elas têm uma visão junto. As emoções elas têm uma visão no sentido de que elas constroem um mundo particular. Então, por exemplo, quando a gente diz assim, a raiva, ela constrói um ambiente dos infernos, porque a gente, quando está dominado pela raiva, tudo parece que está contra a gente. E parece que está todo mundo errado e que nada está dando certo, mas se as coisas fossem do meu jeito, aí sim a coisa vingava. Então tem uma sensação. E em muitos casos, a grande dificuldade é que se tu vai sentar e ouvir o que a pessoa tem a dizer, ela está certa, num certo sentido. Ou seja, não é que está errado, só que é limitado. Essa que é a questão. Por isso que é difícil. Se a gente vai para uma experiência do reino dos deuses, ela não tem nada de errado. O certo e o errado não funcionam como critérios aqui. Por isso que é muito difícil a gente conseguir se liberar de um vício, por exemplo, porque é muito bom. Ou seja, muito boa é a experiência de quando a gente está fixado a alguma coisa que, por diferentes razões, produzem uma experiência interna que a gente se sinta bem do jeito que a gente está se sentindo bem, é muito difícil a gente abandonar aquilo, que é o que a gente vai chamar de uma experiência dos deuses, que ela pode ficar muito mais complexa também, né? Então as emoções, elas têm esse poder de construir mundos, de construir realidades, ela tem poder de construir a forma como a gente vai enxergar os outros, né? Como a gente vai responder mensagem no WhatsApp. Então, se a gente recebe alguma resposta, alguma mensagem, especialmente se a gente tem grupo assim de morador, né, tipo prédio, né, e alguém bota alguma coisa em caixa alta, caixa alta a gente já sabe qual é o reino associado ao tipo de quantas exclamações a pessoa bota no final, né, para poder trazer aquilo. Tem experiência de corpo, tem experiência de escrita, tem experiência de gravar o áudio de um jeito ou de outro, né? A gente vai vendo que as emoções, elas têm uma profundidade da nossa experiência, né? E que a gente muito pouco sabe o que fazer com elas. Porque um pouco a gente espera que elas passem, algumas, e outras a gente gostaria que ficassem, mas aí a gente se vê completamente frágil e vulnerável tendo que atravessar o universo e equilibrar 1 milhão de coisas para ver se aquilo ainda pode seguir em pé. Até que, por fim, até que alguma outra coisa ressurja. Aí essa noção de morte e vida se fundem, né? Então, em algumas expressões clássicas do budismo, existem expressões que morte e vida são uma única palavra, uma única expressão, não são vistos como coisas separadas, estanques, que é um pouco como a gente costuma ver aqui, né? Então, morte e vida são duas faces de um mesmo fenômeno, porque a vida, ela sempre é a morte de alguma coisa. Pode ser a morte de alguém solteiro, pode ser a morte enfim, não importa. E a morte, ela é o início de alguma coisa.
ainda que naquele momento está muito difícil da gente adivinhar ou da gente conceber, alguma coisa vem dali. E assim a coisa continua. Então essa é a experiência macro que a gente tem da própria roda da vida, né? Além disso, a gente vai vendo também que as emoções, elas são formas que a gente utiliza para se comunicar. Então, a raiva, por exemplo, ela é uma forma de comunicação. A gente não está tendo muita habilidade. A gente pode argumentar de escolher como que eu vou me comunicar, mas alguma coisa eu estou querendo dizer, alguma coisa eu estou querendo verbalizar. Se vem alguém para cima de nós, a pessoa está tentando estabelecer um tipo de comunicação. Ela não está conseguindo por outros meios, né? Então, está precisando apelar. Mas algum tipo de comunicação sempre está tentando se estabelecer. E a gente vai ver que a grande dificuldade que a gente tem é que a gente não sabe se comunicar. A gente tem muita dificuldade. Porque a gente tem uma dificuldade, às vezes a gente pensa, bom, então tá, então só vou fazer sincericídio, só vou dar real. Também não dá. Aí também não dá. Por quê? Porque tem uma incapacidade nossa de olhar um pouco o que está acontecendo e ver até onde é que dá para ir. Porque mais do que um pouco também não ajuda. Então, essa qualidade de estar atento, de estar prestando atenção, de ver até onde dá para ir, até onde não dá para ir, isso é interessante da gente pensar, né? Então, a comunicação a gente vai vendo que é um ponto difícil, desafiador. Então, muitas vezes o samsara ele é apresentado como uma grande dificuldade no fundo de comunicação. Eu gosto de pensar assim também. Uma grande dificuldade de comunicação, a gente não conseguindo se comunicar, porque o que a gente está vendo, só a gente está vendo. O colega do lado está vendo outra coisa. Isso nas práticas de sadhana a gente chama dos bilhões de universos, porque cada um está num universo. E a gente se entender é um milagre. O minimamente se entender, porque a gente está vindo do lugar já indo para outro. A gente está só de passagem aqui. Então a gente está de passagem assim, é quase como alguém que entra no mercado, pegou o que tinha que pegar, está indo para o caixa e passou por um corredor e deu uma olhada assim na prateleira, mas já está chegando e está querendo ir rápido porque daqui a pouco já tem que ir para algum lugar. Então a gente está sempre assim, passando pelos lugares, a gente já está com os objetivos meio claros, a agenda meio fechada, daqui a pouco já vão ligar se a gente tem alguma coisa, e a gente está meio de passagem, e a gente ainda tem que se entender no meio disso. Um milagre. A gente vai ver que para poder jogar luz nessas coisas, a gente vai precisar encontrar momentos para parar para olhar. Só que a gente não precisa necessariamente imaginar que precisa ter um retiro de meditação para isso acontecer. O Mestre Dogen, que é uma figura super importante do budismo em geral, e no Zen em particular, ele dizia que a experiência da iluminação é a experiência de gerar intimidade com todas as coisas. Essa expressão eu acho muito feliz, ela é muito bonita, né? Porque no fundo, é uma qualidade de... o que é intimidade? É olhar muitas vezes. A gente considera que alguém se tornou íntimo nosso porque teve, em primeiro lugar, tempo. Aí esse tempo, não dá para dizer que foram 6 meses, que foi um ano, mas é um tempo que deu para que as nossas defesas baixassem e que a gente já não estava neurótico de ter que fazer faxina porque a pessoa ia chegar. E foi correndo lá arrumar a cama, né? Escondeu algumas coisas debaixo, não sei da onde, enfiou dentro do forno, né? Não tem mais isso, né? A gente vai baixando a guarda, vai gerando intimidade, vai ficando à vontade para ir mais fundo e abrir outras coisas, e também, justamente por isso, tocar em regiões que
normalmente não toca em outras situações, e isso precisa de tempo. Isso a gente sente que precisa de tempo na vida, com as amizades, com as relações. Isso a gente precisa de tempo com o próprio caminho espiritual. Então, por exemplo, quando as pessoas perguntam para o Dalai Lama, a pessoa diz, eu quero dedicar minha vida para o budismo, eu quero virar monge, eu quero entrar em retiro. Aí ele diz, olha, no mínimo 5 a 10 anos de relação aberta, né? Para ver se você quer realmente entrar nisso, né? Porque é um tempo de ver se a pessoa realmente quer aquilo, precisa, né? Ninguém precisa se atirar em nada, né? Porque tem que gerar intimidade. Então, é um tempo que se imagina que diferentes coisas vão acontecer na vida da pessoa. A pessoa vai passar por perdas, ou a pessoa vai passar por oscilações aqui e ali. E como que cada uma dessas situações da vida a pessoa se relacionou com aquilo? A pessoa sentiu que aquilo de alguma maneira foi útil ou não foi útil, né? Então teve esse momento de intimidade. Só que essa intimidade, ela também pode ganhar um contorno, vamos dizer, um contorno mais delicado, um contorno mais sutil, mais refinado, de também poder observar nuances com muito mais nitidez dos nossos próprios processos. Isso também requer tempo. A gente não consegue chegar nisso. Porque a gente, de novo, a gente vai ver. Isso é interessante da prática, das práticas de meditação, que a gente vai perceber que, ainda que a gente queira que tal coisa aconteça, aquilo tem um tempo para acontecer. É um pouco como fazer pão e deixar assar. E diz assim, 40 minutos. E não tem o que fazer. Não tem como aumentar o fogo e achar que então em 25 vai funcionar. Não, vai tostar por fora, vai ficar cru por dentro. Se é 40 a 180 graus, então é 40 minutos a 180 graus e é isso. Então, esse tipo de tempo de qualidade ele é interessante, porque ele vai propiciando essas transformações. E aqui o mestre Dogen ele diz isso, né? Que a iluminação ela é no fundo gerar intimidade com todas as coisas, com todos os cantos, todas as emoções, todos os tipos de visões que a gente possa vir a ter. Quando a gente associa isso à própria prática da meditação, isso fica muito interessante, porque a gente se desvincula de imaginar a meditação como alguma coisa restrita a gente gerar calma, por exemplo, unicamente, ou da gente gerar tranquilidade, né? Mas é como se a gente não... Esse tipo de foco, ainda que ele seja útil, ele é pequeno. É como se a gente pudesse estar pedindo muito mais, podendo estar se relacionando com uma coisa muito maior e estar pegando uma coisa pequena. O que a gente poderia desejar é a gente conseguir se colocar de um lugar generoso, lugar de abundância, de que todos os nossos estados emocionais, eles são aptos, eles são válidos da gente poder utilizar como combustível da nossa própria prática. Então a gente pode imaginar que, a gente poderia imaginar que a gente pode oferecer um espaço para que a nossa intranquilidade, que a gente pode reconhecer dentro, um nervosismo, uma ansiedade, a gente pode simplesmente encontrar uma maneira de oferecer um espaço para que essa energia intranquila ela possa ficar intranquila naquele espaço. E aí ela se acalma. Muitas vezes, regiões nossas repetidas, que se repetem, elas se repetem porque a gente não está conseguindo dar o espaço suficiente para que a energia delas possa, enfim, se fundir com o próprio espaço da mente, o espaço que a gente cria. Mas a gente pode se colocar aberto, ou progressivamente aberto, para conseguir fazer isso. Então, isso vai se fundir com uma noção de que tudo aquilo que acontece na nossa mente, no fundo, não é sobre nós, sobre o meu CPF,
aquilo é sobre o samsara, aquilo é sobre os seres. Quando eu me dou conta da raiva, aquela não é a minha raiva, aquilo é a raiva. Se eu tenho um cachorro em casa e o cachorro está brabo, ele faz a mesma coisa que nós. A raiva produz aquilo. A gente vê na televisão, a gente vê em filme, a gente vê no vizinho, a gente vê um fenômeno acontecendo, não diz respeito a alguém. Quando a gente olha com um olhar menos pessoal, mais aberto, a gente começa a poder querer gerar intimidade, a gente começa a querer entender, mas como que isso funciona? E aí isso tem um ponto muito interessante, que é assim, se diz que a principal qualidade ou a principal característica que alguém precisa ter para avançar dentro da meditação ou de um caminho é a curiosidade. É o famoso, mas por quê? Por que que isso agora está assim? Por que que isso aqui apareceu? Da onde? Mas como? É um interesse em tentar ver. Não que a gente vai toda vez parar e rebobinar e pensar, então tá, foi dali. Mas é uma curiosidade de tentar entender. Que loucura, olha só, para onde a minha mente foi. Como pode? Nossa, parece tão real. Ainda bem que eu fiquei bem quietinho e não embarquei. Se eu tivesse apertado um botão, tem até o meme, né? O meme, a pessoa aperta o botão, explode tudo. É nós. Então, isso é uma habilidade da gente conseguir não embarcar necessariamente. Aí surgem duas principais características que a gente vê que, por exemplo, as tradições contemplativas têm para oferecer. A primeira delas é a atenção. Só que essa atenção, ela não é a gente apertar os cintos do tipo, agora eu tenho que estudar, todo mundo para fora. É como se a atenção ela tivesse tensão realmente, né? Para mim ficar atento, tem que acontecer um super combinado aqui, porque senão não vai. Então a atenção, ela é uma qualidade de laboratório que a gente precisa desenvolver. O que é uma qualidade de laboratório? É uma qualidade de microscópio, de ver o que já está ali, só que eu não estou conseguindo enxergar porque eu não estou num ambiente muito propício. Ou eu estou distraído, eu estou ocupado, eu tenho que terminar de responder isso, mas é uma qualidade de ver, de perceber ou por onde a mente anda, sem julgamentos. Então essa qualidade de notar, de perceber, sem precisar resolver, ela é muito importante. Porque às vezes a gente quer resolver antes de ter visto direito tudo que tinha. Ou seja, a gente se precipitou. É quase como alguém que vem nos contar uma coisa, já sei. Não, tu não sabe. Deixa eu terminar. Aí a gente vê que a gente já tinha engatado alguma coisa e não era aquilo. Então essa qualidade que a gente chama de atenção, ela é muito importante. Uma qualidade da gente conseguir notando nuances sem precisar produzir algum tipo de encaminhamento, sem ficar preso, mas a qualidade de notar. A gente vai vendo aos poucos mais e mais coisas. A gente vai vendo, por exemplo, com o passar do tempo, dimensões nossas que a gente não via 5, 10 anos ou 20 anos atrás, mas que com o tempo a gente começa a ver. A gente começa a ver, nossa, mas isso aqui eu acho que é da minha mãe. Isso aqui deve ser do meu pai. Igualzinho a não sei quem. A gente começa aos poucos e ir vendo nuances. Tá, agora eu entendo. A gente não tinha parado para ver, não tinha intimidade o suficiente para ver, e aos poucos vai vendo. Isso é muito interessante. Conseguir ver, né? Então, a gente não. Em primeiro lugar, a gente desarmar qualquer mecanismo de ataque ou de defesa do que surgir. A gente não vai parar por aí, mas é importante essa parte, pelo menos, da gente notar, da gente conseguir perceber. Na sequência, isso a gente chama de atenção. Então, tem as práticas para o cultivo da atenção. Por quê? Porque a gente é muito distraído. Outro dia eu vi um mestre ele dizendo: não vá ao banheiro com o celular.
Ele estava quase sugerindo as pessoas fazerem um voto. Por quê? Porque a pessoa vai escovar o dente, a pessoa faz tudo, tá ali. Então é assim, experimente momentos do dia que você apenas fique com o que você está fazendo. Sem abrir, é tipo abrir o navegador e ficar abrindo janela, sabe? Experimente, pelo menos por alguns segundos, se você aguentar, o desconforto de ficar só com aquela janela horrível na sua frente, antes de abrir a outra, né? Então e isso é muito super importante. A qualidade de atenção. Por favor. Ela difícil tomar decisões ou não tomar decisões. Às vezes eu fico muito nesse impasse, assim, qual é o tempo exato para uma decisão? De não deixar que aquilo se passe tempo demais e nada seja feito, ou de não me antecipar a uma decisão. Eu entendi. Eu entendi. Eu não sei se tem uma resposta pronta, mas a gente pode. Eu acho que eu vou concluir aqui esse raciocínio, aí a gente tenta voltar para isso, né? Porque eu estava, por exemplo, dizendo que tem essa primeira parte da atenção. Tem a segunda parte, que é o que a gente chama de consciência. Consciência é o que se relaciona com as descobertas da atenção. É o que vê, nossa, que roubada que eu estou entrando, ou que eu entrei. É tipo golpe, né? A gente leva um golpe. Como é que eu não vi? Estava tão bem montado, né? Mandaram no WhatsApp, tudo perfeito ali, as mensagens. A gente clicou, pá. Aí tem, quer ver aí essa qualidade de ver onde é que eu entrei, como é que foi que eu vim parar aqui, né? Surreal. Isso a gente chama de consciência, é o que que eu faço, né? Então, nessa parte tem, aí a gente tem que pensar, bom, deve ter algum protocolo, para que que eu ligo, né? Te mando mensagem para todo mundo, olha, não fui eu, isso é golpe, não caiam. E como é que eu faço? Eu tenho que chamar quem? A polícia? Para onde é que eu começo? Avisar o banco, né? Então tem uma causalidade que a gente não se retira, né? Uma coisa dessas. Mas se a gente tirar de uma situação dessas e olhar simplesmente para as descobertas que a nossa atenção anda fazendo, a gente começa a se perguntar, bom, e o que que eu faço com isso? Tem textos do Buda que ele começa a enumerar conjuntos de surgimentos kármicos que nós temos normalmente. Ele foi produzindo listas de emoções, de diferentes tipos de emoções que a gente experimenta ao longo da vida, ao longo do dia. E ele diz uma coisa muito interessante, né? Porque ele dizia assim, a gente se sente invadido por uma emoção como a raiva, como o desejo. Aí o Buda diz, aí você observe a raiva como a raiva. Você observe o desejo como desejo. Ele nunca diz que pessoa horrível que você é agora que você teve essa raiva, que você teve esse pensamento impuro. Nunca encontrei o Buda falando uma coisa dessas. Ele diz assim: você observe isso como isso. Então ele retira a nossa pessoalidade dali, sabe? Ele convida a gente a olhar, nossa, é assim que isso funciona. Aí eu olho, entendendo como isso funciona, eu volto para o meu contexto. Aí eu penso e olho, isso aqui faz sentido aqui? Não, isso não faz. Então tá bom. Então eu entendi, mas eu vou seguir por aqui. Esse bom senso a gente precisa. Então, por um lado, ele dá uma explicação muito impessoal, muito ampla, muito profunda, mas a nossa vida no dia a dia, a gente colhe resultados de coisas que a gente faz. Então, esse bom senso a gente precisa. Mas é muito importante que a gente se desvincule de uma relação que ela seja excessivamente pessoal, no sentido da gente tá mais perto, tá mais longe de alguma coisa. Não vai por aí, né? Não vai por aí. Como que a gente vê isso de uma forma mais profunda?
Isso nos conecta com o caminho do Bodhisattva, por incrível que pareça. Porque vai surgir essa figura curiosa, né? Essa figura estranha, que vai ser o que a gente vai chamar do Bodhisattva. Porque o Bodhisattva, o que que é? Vamos dizer, a gente poderia dizer que é alguém, mas é uma visão que reconhece que todo o caos, que toda a confusão, são a parte do próprio caminho. Que lidar com as emoções é a parte do caminho, todas elas. Mas mais do que isso, é lidar com as emoções que a gente considera como nossas, mas lidar com as emoções e com o caos dos seres, do mundo. Esse é o Bodhisattva. O Bodhisattva, ele toma a confusão que ele percebe como sendo dele, mas ele toma a confusão do mundo, no sentido de que aquilo não tem um dono, mas o caminho é por aqui. Como é que eu caminho em meio ao samsara para iluminar o samsara? Então isso começa a produzir uma ampliação da nossa própria aspiração, do nosso próprio sentido de estar fazendo o que está fazendo. A gente quando começa, a gente começa sempre num sentido muito pessoalizado, né? O Lama ele brinca, ninguém chega num centro budista para atingir a iluminação. Geralmente a pessoa chega porque algum lugar deu ruim e aí a pessoa quer saber o que o budismo tem a dizer para ver se aquilo passa ou para ver se aquilo melhora. Aí como que a gente toma isso e amplia, né? E amplia. Não tem jeito certo, não tem jeito errado. É como que a gente pega onde a gente está, o que está acontecendo e amplia isso, né? Mas eu não sei se essa conversa aqui ajudou na tua questão ali, mais ou menos. Bem melhor. Podia deixar aberto para conversar também, né? Não ficar parado aqui falando. Então vocês fiquem à vontade, por favor. Vou te dar um microfone aqui, porque aí vai ficar. Cuidado, hein? Agora vai ficar gravado. Ah, tá certo. Você falou, né, das emoções dessa perspectiva da paisagem, né? E aí eu queria saber se você podia falar um pouco da perspectiva da energia. Porque às vezes a gente tem essa sensação de que é algo que oscila, né, que vem, que vai, né, que a gente sente aquele ápice, né? E aí daqui a pouco aquilo ali dá uma acalmada. Da energia. Energia, eu não sei se é um termo que fica claro para a maioria das pessoas, talvez fique um pouco obscuro às vezes, né? Mas especialmente quando a gente começa a olhar para as coisas a partir de uma postura de mais atenção, a gente começa a perceber certas nuances. E uma dessas principais nuances é o fato de que a gente em algum momento vai descobrir que a gente tem um voto de fidelidade a sempre seguir o que brilhar para nós. A gente não lembra quando foi que a gente assinou, quando foi que programaram a gente, mas parece impossível fazer de uma outra coisa. É quase como a gente está em casa e aí surge um brilho, uma vontade de fazer tal coisa. A gente diz, não, eu não vou ficar aqui. Aí tem um momento que pode ser que a gente comece a sentir que a gente está traindo a gente mesmo. Que a gente vai deixar de ser a gente se a gente não fizer aquilo.
começa todo tipo de paranoia interna pode começar a degladiar dentro de nós, né? Então é o fato de que o movimento da nossa mente, ele está vinculado àquilo que movimenta a nossa energia. E esse ponto ele é muito delicado, porque ele faz as coisas surgirem, faz as coisas cessarem. Então ele é como se fosse o ponto principal, porque a gente só está em alguma coisa porque aquilo está produzindo energia em nós. Se a gente dá uma olhada, aquilo não produz mais, a gente sente que não tem razão nenhuma para continuar lá. Então, se a gente está morando num apartamento, a gente está num trabalho, a gente está ali, entre outras razões, porque algum brilho tem, que não precisa vir dali, mas pode vir de um contexto maior em que aquilo está dentro. Mas tem um momento que não tem brilho mais que faça a gente seguir ali. Aí a gente pede as contas e diz tchau. Vou procurar alguma outra coisa que me dê mais brilho. Isso é o que a gente chama de samsara. O samsara ele funciona assim, a gente vai sempre trocando um brilho pelo outro, né? E no meio disso, o caminho pode aparecer. Então, o caminho, se ele surge, ele é muito interessante, ele produz um brilho. Aí esse brilho, ele pode ser que comece a competir com os outros brilhos que a gente já vinha tendo ou não tinha mais muito. E aí aquilo pode começar a dar um pouco de conflito. Porque aí a pessoa pensa, mas você nunca mais foi lá no futebol, você nunca mais foi lá terça de noite que a gente fazia tal coisa. Esse fim de semana agora está enfiado a não sei aonde. Aí o brilho, como a gente se move por brilho, a gente vai dando uma olhada, aquelas coisas não fazem mais sentido. Mas isso não é o caminho espiritual, isso é o brilho. A pessoa começa a namorar, a pessoa desaparece. Cadê? Os amigos perguntam, cadê o fulano? Todo mundo sabe onde está o fulano. Aí tem uma coisa que está brilhando mais, a gente sempre funciona assim. Aí com o caminho é a mesma coisa, aí o brilho vem. E como é que mantém o brilho, né? Como é que a gente mantém o brilho em qualquer coisa, né? Como é que a gente mantém a energia em qualquer coisa? Porque, por exemplo, o brilho inicial que nos fez conectar, ele talvez não seja mais o mesmo que nos faz se manter hoje onde a gente está. Ele já tenha passado, talvez tenha amadurecido. Ele é uma outra categoria de brilho hoje, né? Porque aquele brilho muito faiscante, muito efeito especial do início, ele também é fogo de artifício, ele também, daqui a pouco tu olha, tu não vê mais nada, ele evaporou, deu fumaça, se dissolveu. Então, como manter o brilho com as coisas, né? Então, essa dimensão da energia está muito conectada com isso. E, pois é, eu também pergunto, como fazer? Quanto se sustenta de brilho? A gente vai ver, por exemplo, que se a gente for se movimentar só por um brilho, é muito pouco. Porque a gente está muito vulnerável. Se o brilho vier, eu vou. Se o brilho vier, eu não vou. É muito pouco, é muito frágil. A gente não consegue andar se for só isso. Então é como se a gente precisasse de um panorama mais aberto, mais amplo, em que esse brilho ele não é o ponto principal. O ponto principal ele passa a ser a visão. Mas onde é que nós estamos? O que está acontecendo? Para onde nós estamos indo? Aí aquilo tem um brilho que é de uma outra dimensão, que é o brilho da visão. Então, quando a gente, no caso do budismo, a gente conta os ensinamentos que eles nos devolvem para a dimensão de perceber a impermanência das coisas, né? No fundo, é uma maneira de fazer a pessoa reconectar com o brilho das coisas, né? Tipo, olha, essa é a situação, essa é a visão. Como é que a gente recobre a visão, né? Retorna a visão. Porque o brilho, ele precisa estar conectado à visão. Ele não pode ter o brilho só pelo brilho, né? Ele tem que ter uma visão. A visão é assim, para onde eu estou indo?
Que direção eu estou indo? O que que tem aqui que está acontecendo na minha vida? Mas o que está acontecendo na vida dos seres? Porque não é só sobre mim. A gente hoje está tão interconectado, a gente sempre teve interconectado, mas hoje está ainda mais visível que não tem como se pensar uma ilha, né, isolado. Então, a gente está totalmente interconectado. Para onde nós estamos indo? Que direção eu quero andar? Que direção eu gostaria de essa coisa fosse? Como que está isso dentro, arrumado, né? Aí isso recupera a energia para alguma direção. A gente tem um eixo, né? Isso a gente vai chamar do refúgio. Então, quando a gente faz as práticas de refúgio, elas procuram nos devolver para a visão. A gente se tomar refúgio na visão. E essa noção do refúgio ela é tão interessante porque essas preces iniciais que a gente fez no início, elas representam o fato de que a gente então toma refúgio, né? Toma refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha, né? Em Guru Rinpoche. Mas tem uma forma tão interessante de olhar, eu estava vendo outro dia, porque assim, a gente quando toma refúgio, a gente se torna um refugiado. O que que significa isso? A gente abandonou a nossa terra natal. O refugiado é alguém que abandonou a terra natal. No nosso caso, a terra natal são estados alucinados de mente que a gente tem, ou que a gente tinha, como sendo a essência da gente. Aí tem um momento que diz: olha, eu não sou isso. Então eu abandono isso que eu considerava a minha terra natal, o meu conjunto de marcas kármicas, e eu procuro refúgio no Dharma, vamos supor. Só que esse Dharma, aí o Trungpa Rinpoche ele diz, você se torna um apátrida, porque o Dharma ele é tão vasto quanto o universo, ele não tem um lugar. O Dharma ele representa simplesmente a realidade, ele representa as coisas. Então, você toma refúgio na realidade das coisas, na realidade do Dharma. Toma refúgio na realidade do Buda, toma refúgio na realidade da Sangha. Então você se torna um refugiado, você não tem uma terra natal. Terra natal é um estado sutil. Um estado sutil que a gente diz, não, eu sou assim. Tudo isso é construído, né? A gente consegue ir vendo que aquilo vai mudando. Então, o refúgio, ele recupera a nossa visão para uma visão maior, né? Uma visão mais ampla, com a expectativa de que nesse refúgio tenha uma energia conectada. Todas as reuniões, planejamento, de estabelecimento de metas, elas tentam um pouco fazer uma coisa dessas, né? Mas espera aí, quais são as nossas metas para esse ano? Onde é que a gente quer chegar? O que a gente quer conquistar? A gente estabelece a visão para ver se dá uma energizada naquilo, né? Se a energia aparece. A questão é que a gente vai vendo que vão surgindo situações que a pessoa pensa, mas e aí, eu vou botar minha energia? Que energia? Né? Que meta é essa, né? Vai acontecer o quê com isso daqui? Aí precisa de uma visão maior, né? Aí a energia está ligada à visão. Isso ajuda a equilibrar aspectos que pareçam mais contraditórios. Ah, mas eu estou com tanta vontade disso, do não sei o quê. E isso é certo ou errado? Isso é puro ou impuro? E aí a gente volta para uma visão maior. Peraí, aí eu vou andar numa coisa assim, sendo que a visão que eu quero andar é essa. Então é como se a gente só consegue acomodar melhor as coisas com a visão. Senão fica sempre estranho, fica sempre torto, né? Acomodar a energia também. Fico sentindo também que tem a ver com o aspecto de liberdade, né? Então, assim, e aí o sentido de liberdade vai estar associado à visão. E aí tem a ver com o aspecto de energia e com o tempo da ação, né? Porque o que é que a gente aprende que é a liberdade? É a gente poder fazer o que a gente quer e não ter que fazer o que a gente não quer, né? Então,
usando essa linguagem de energia, seria assim, eu ter a liberdade de poder seguir o brilho que tiver disponível na hora, né? Para onde meus olhos brilharem, eu poder ir. É isso que a gente considera liberdade. Só que aí, quando a gente, a partir da atenção e da consciência, a gente começa a parar para olhar para o próprio brilho, a gente vai vendo que ele é um brilho que ele é construído com base com as tendências que a gente tiver, com nossos condicionamentos ou estruturas kármicas, seja lá o nome que a gente queira dar. Então, na verdade, quando a gente vai olhar dessa maneira mais clara, a gente percebe que o que a gente chama de liberdade não é liberdade, é eu seguir um cabresto, assim, uma prisão, né? E aí o aspecto de liberdade vai ser um aspecto da gente conseguir se mover sem depender desses condicionamentos. Então seria assim, a gente ter liberdade de mover o brilho para onde ele for necessário. Ao invés da gente ser movido pelo brilho, de a gente ter algum tipo de agências, né, em relação ao brilho. E aí esse tempo de ação vai ficando mais tranquilo, né? Porque assim, de repente nem é uma coisa que eu precise raciocinar tanto, mas é algo que tá, quando a gente começa a ler, ele vai ficando mais claro, né? Só que assim, isso é quase meio doido de você dizer que liberdade não é você fazer o que você quer, que você fazer o que você quer, isso é um tipo de prisão, né? Isso assim é muito contraintuitivo para o que a gente aprende, né? Então, assim, acho que isso é um dos grandes pontos de virada, né, desse aspecto, que aí de repente quando você está assim, você olha para o samsara e você começa a iluminar o samsara, a trazer, né, brilho para de repente lugares em que o brilho não existia, né? E aí isso vem a partir da visão, vem a partir do refúgio. A maneira como o Lama também, né, fala de refúgio, ele vai falar assim, refúgio no Buda é refúgio nessa mente livre de condicionamentos que está disponível para a gente, só que a gente ainda não reconhece. Mas se a gente tomar ela por referencial, né, isso é um refúgio. Pelo menos a gente se lembrar que ela está disponível e que tem um caminho para isso. A refúgio no Dharma é esse refúgio nessa visão, né? Refúgio em você ver as coisas, os Dharmas, como, enfim, eles de fato são, como ensinamento, né? E aí, refúgio na Sangha é a gente agir no mundo a partir disso. Aí, quando a gente age no mundo a partir dessa visão interna, a energia brota naturalmente, porque ela não vai estar mais operando a partir de algo construído, mas ela vai estar simplesmente aflorando a partir dessa dimensão livre. Então, assim, é uma mudança de paradigma. E aí, assim, se isso só fica teórico, não muda a vida da gente. Sim, parabéns. Você deu uma palestrinha, né? Mas vai ter esses roteiros, né? Vai ter esse aspecto prático, experiencial, para a gente, como a gente estava falando, né? Fazer o download, baixar da nuvem e colocar em prática. Então, assim, o ponto é a prática, né? E aí vão ter caminhos para isso, vão ter roteiros, vão ter métodos, né? E tão vastos, tão variados quanto a nossa diversidade de seres, né? Então, para cada um que tem um jeitinho, vai ter um roteirinho ou algum método, algum jeitinho de fazer, né? Então, isso é muito compassivo. Obrigado. No comentário, isso é bem manifestado pelo comportamento de grandes mestres, né? Principalmente Lama Santa, dá para ver que ele consegue manter aquela energia constante, assim, independente da situação. E acho que serve muito de inspiração para a gente. Poder testemunhar, né? Sim. É um bastão da fala moderna. Né? Que ele carrega o USB. A pergunta. Não sei se serve isso. Mas eu acho que fé ajuda, assim, no sentido de fé na impermanência até. Porque se você não age e aquilo vai se dissolver, uma hora aquilo se dissolve na sua cara.
E se você age e dissolve, e tem a fé na impermanência, aquilo também vai se mostrar em algum momento como o caminho que tinha que ser para outras visões acontecerem. Então, assim, eu acho que não tem uma resposta certa do agir ou não agir, mas o Dharma gira. Nisso eu acredito, assim. E já vi acontecer várias vezes. Uhum. Então, se você age ou não, não é tanto sobre você agir, mas o Dharma vai girar. E aí, quando ele vir, se segura no ensinamento. Uma frase uma vez eu vi, eu achei aquilo muito legal, que era uma pessoa que estava passando por um processo super difícil da vida, e aí uma pessoa da Sangha falou para ela, disse assim, cara, a mente gira, do tipo, isso vai passar. É como se fosse é quase um tipo de fé, né? Que a mente vai girar. Então a gente é arrastado para alguma região assim cavernosa, né? Aquelas assim que nem os morcegos aguentam. Aí é como se ele tivesse, isso é um refúgio, né? Na dimensão livre. Vai passar. Eu não sei onde é que aperta, mas vai passar. Só essa entrega, ela já desarma aquilo para seguir acontecendo. Porque quando a gente começa a lutar contra, o grande paradoxo é que toda a energia que a gente bota no contra, a gente dá de bandeja para aquilo se retroalimentar, né? E é só a gente praticar um pouco de meditação que a gente vê. Aí vem algum tipo de loucura da mente e a gente sai daqui. E aquilo fica. Aí quando a gente relaxa e esquece, não sabe nem para onde foi. Então essa confiança, esse é um refúgio, né? A mente gira. Não vai passar. Me passa, por favor. Então, a minha pergunta é sobre Maharaja, né? Que eu queria saber, assim, eu estava dando uma olhada na Roda da Vida ontem, e aí fiquei pensando que quando Maharaja, no caso, gira, né? Maharaja, minha gente, é aquele personagem ali que está em cima, simpático, é aquele vermelhinho. É porque você está numa atitude distorcida em relação à vida. Na verdade, os reinos são todos atitudes distorcidas, né? É, mas assim, quando você está no estado de uma emoção, aí vem a roda e gira, né? Eu queria entender um pouco mais sobre isso, assim. Porque às vezes a gente acha que está fazendo tudo certo, que está tudo perfeito, e aí Maharaja vem e gira a roda, né? E aí eu queria entender um pouquinho. O que é que você acha? Ah, eu sempre lembro do caso dos tibetanos, né? Porque se a gente for olhar para eles, a gente pode pensar assim, ingenuamente, o que que eles fizeram errado? O que que faltou de reza, de recitação de mantra, de ritual de purificação, de retiro? Não faltou nada. E aquilo foi um desastre completo, né? Sem precedentes, sim, né? 1 milhão, pelo menos, de mortos, isso segue até hoje, né? Aí tu pensa, bom, se eles, que eram os tibetanos, com tudo aquilo, deu no que deu, qual é a nossa chancezinha que alguma coisa não venha, né? Rezando muito menos, né? Meditando muito menos e recitando muito menos, né? Aí é um pouco curioso, né? Mas a forma de falar, ela está completamente, completamente relacionada à forma como a gente está vendo. Então, a gente chamar de Maharaja, de impermanência,
é uma maneira de comunicar para um lugar nosso de estar vendo de uma maneira fixada e apegada. Daí eu digo, a impermanência veio. Porque estava tudo igual, não estava? Não, estava tudo igual. Todo dia era igual. Também um outro dia estava um pouquinho assim, um pouco assado, mas assim, era sempre igual. Agora, puf. Então era uma incapacidade nossa de olhar profundamente para o que já estava acontecendo. Porque, no fundo, se a gente for olhar a porta de entrada do Sansara é a vidya. Então a gente já começou ali, né? Não é que teve alguém... Isso é assim, como a gente olha de um lugar fixado, isso é quase como a gente quando recebe notícia, por exemplo, que alguém faleceu. O primeiro impulso é perguntar, morreu do quê? É quase como assim, não, eu vou ser esperto para disso daí eu não morro. Se foi tal coisa, eu já vou marcar exame para ver se, né, disso daí, se foi prudência no trânsito, não, eu já vou tirar o pé, eu não vou por ali. É uma forma completamente impregnada no olhar de que as coisas vão ad infinitum. Isso está dentro de uma região que a gente não sabe onde é que tem um disjuntor e a gente desliga. Isso está dentro da nossa... Por exemplo, se a gente veio de carro, é óbvio que a gente está numa fé que o carro vai estar lá na hora que a gente sair. E que a gente vai chegar em casa e que vai estar tudo ok. E que amanhã de manhã a gente vai marcando a agenda assim, como se nada, né? Então, a gente não tem uma flexibilidade de olhar, uma profundidade de olhar. Então, é como se a comunicação ela precisasse ser dura. Porque a forma como a gente está olhando, ela também é muito tosca, muito dura, né? Então, isso é chamado classe de ensinamento. Quando a gente chama de Maharaja, de impermanência, e precisa ter uma cara horrível dessa, é porque nós estamos, assim, agarrados no último pau da barraca, o tsunami já chegou e nós estamos lá, né? Aí tem que chamar de Maharaja, de impermanência. Mas é interessante de ver as classes de ensinamentos, porque a gente vai perceber que em outros contextos, em que não necessariamente tem tanta solidez, tu não chama mais de Maharaja. É até o ponto que tu vai chamar da luminosidade da mente. Tu não chama de Maharaja, de impermanência. Não tem uma sensação de desgraça. Tem uma sensação de a luminosidade produzindo essa sensação de realidade. Isso é Vajrayana. Então, a noção de Maharaja, ela vem do Hinayana. Mas ela é a base para a gente poder fazer todo o resto. Eu não tenho como imaginar que eu vou fazer sem uma base, sem uma fundação, né? Então a gente começa daí. Por quê? Porque se a gente não começar daí e for começar da luminosidade, eu morro atropelado. Assim que eu pisar fora daqui. Porque tem um nível muito básico que a realidade ela comunica com a gente o tempo inteiro. O fogo é quente, é simples. A realidade é muito básica, ela comunica de uma maneira muito direta. Então, é como se o grau de sofisticação da comunicação fosse refinando na relação com a profundidade ou não do olhar. Mas a gente não abandona uma coisa da outra. E a gente vai vendo que a gente não é um monobloco. A gente vai perceber que tem muitas áreas da vida que a gente está lá no Maharaja total. Mas tem outras que a gente já não considera assim, porque a gente já olhou, a gente já... É como se tivesse uma região mais de tranquilidade, de relaxamento, de confiança até em certas regiões kármicas, em outras não. Então a gente é um mosaico mesmo, né? É assim. Então a gente vai perceber que tem regiões nossas que elas nunca ouviram nada do budismo. Elas foram em todos os retiros, mas não entrou ainda. Não entrou.
Nada. Então é isso, esse grande mosaico de coisas é o que a gente se sente existindo, né? Então a gente vai tendo essa diversificação de ilusões, porque elas como que complementam, né, o próprio processo. Volta para o ciclo do que você trouxe no começo, talvez, né? Assim, está me fazendo muito sentido a fala do mestre Dogen, né? De ter intimidade com todas as coisas, né? Então é como se fosse também esse processo relacional, né? De, num dado momento, né? Assim, você não vai chegar com intimidade, né? Assim, direto, na maioria das vezes. Em geral, você vai mais com calma, vai se conhecendo, tem esse aspecto que vai precisar ter esses contornos mais bem definidos, né? Assim, a gente vai precisar ver que tem um espaço, né? Mas aí depois a gente vai entrando em contato, né, com as regiões, trazendo luz até, né, vai mudando os nomes das coisas, né? Então, de repente, é uma maneira de se ver, né? O caminho é um processo de intimidade. Né? Exato, é. O Zen tem imagens muito fortes, muito diretas, né? Tem uma que eu acho muito surreal, né? Eu não lembro o nome do mestre Zen, ele dizia: o caminho é uma pessoa com bons olhos caindo num poço. É totalmente o contrário do que a gente imagina, né? Fico até com pena de dizer isso. Porque a gente imagina muitas vezes o caminho é quase uma versão espiritual da Ilha de Caras. Tá todo mundo feliz, esplendoroso, saudável, aquele pôr do sol, né? Sorrindo, né? Saudável. E por aí vai. Mas esse processo de intimidade é isso, né? É uma habilidade, uma qualidade de progressivamente entrar em contato com tudo, aberto, né? Uma forma aberta, né? Uma forma relaxada. Eu lembro quando eu mesmo estava em retiro e tinha dias assim difíceis. E aí eu lembro que o que me acalentava era olhar para o altar e tinha uma foto do Dalai Lama sorrindo. E aí eu pensava, ele passou por aqui, ele está rindo. Então, vai passar. É um negócio assim, porque tem horas que é só isso, tipo esse refúgio, né? Fico, bom, ele está rindo, então passou, né? Porque passou por isso aqui com certeza, né? Então tem momentos que é um tipo de uma confiança que tu não explica bem, mas vai passar. Aí tudo vai, né? Bom, são quase 10 para as 9. Talvez a gente possa ficar por aqui hoje, né? Quem tiver disponibilidade, eu vou estar aqui amanhã de novo, né? O pessoal vai estar aqui de novo. Encruzilhada. Ah, é na encruzilhada. Aí foi mal. Mas é aqui em Recife. Eu lembrei, é verdade. É aqui pertinho, é. Encruzilhada, é um nome maravilhoso. E aí a gente vai estar olhando para esse aspecto do Prajnaparamita, né, da sabedoria. Então, para a gente encerrar, a gente vai fazer a dedicação. Os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente.
e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Em Lobcho Surin Lucheza Linsasum Chapapel Druju Chosu Nawada Hidrau do Sungele.